Você sabe o que é essa mulher? E essa mulher aqui? E aquelas lá trabalhando lá atrás? E essa máquina gigante? Isso é... John Cena! Não. Agora, falando sério, você sabe o que é isso? Não sei. Então, chegou a hora de explicarmos pra você. Bora! Hora do show! Isto é a maquinofatura, processo de evolução histórica que substituiu a manufatura, ou seja, a substituição do homem pela máquina. Primeiramente, temos que entender como aconteceu a passagem da manufatura para a maquinofatura. Ou vocês acham que os trabalhadores estavam lá e de repente... Charlau! Eles começaram a se especializar em cada setor de produção, com técnicas e ferramentas cada vez mais aprimoradas e desenvolvidas. É isso mesmo? Não, nada a ver, irmão. Agora chega de memes. Mentira! E vamos para o vídeo. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Apoio Vaselina Pacu. Use Vaselina Pacu você também. A maquinofatura teve início com a Revolução Industrial, que aconteceu em meados de 1750 na Inglaterra. Ela possui 3 fases, e a partir de agora falaremos sobre cada uma delas. Em 1750, a Inglaterra cria a primeira máquina a vapor e avança no desenvolvimento tecnológico. É importante destacar que 4 fatores ajudaram a Inglaterra a ser pioneira industrial, e aqui estão cada um deles. Seu subsolo. O subsolo inglês possuía grandes quantidades de carvão mineral, que eram a fonte de energia das máquinas da época. Reservas de minério de ferro. O minério era usado para a fabricação das máquinas. Os desempregados. Existia uma grande quantidade de desempregados nas cidades inglesas e podiam ser usados como mão de obra barata. E por fim, a burguesia inglesa. Com muito capital acumulado, os burgueses puderam investir esses capitais em grandes fábricas. Esses fatores tornaram a Inglaterra a potência econômica do século XVIII. Mas é importante destacar que todo o lucro econômico dela se encontrava na burguesia, a qual ostentava uma vida de luxo e a maioria da população inglesa vivia na miséria. Esse fator fez com que os donos das fábricas optassem por contratar crianças, que trabalhavam arduamente por mais de 14 horas diárias, e mulheres, pois seus salários eram muito menores do que se contratassem das homens adultos. Também é importante destacar que o setor predominante na primeira fase da Revolução Industrial é o têxtil. Por mais que as injustiças sociais existiram na época, a primeira fase da Revolução Industrial é marcada por descobertas e invenções, como o trem e também o navio a vapor. Agora, antes de falarmos sobre a segunda e terceira fase, gostaríamos de deixar claro que alguns historiadores afirmam que só existem 2 fases da Revolução Industrial, mas trabalharemos com a afirmação de 3 fases, para melhor entendimento de vocês. A segunda fase da Revolução Industrial começa em 1850. Agora não só a Inglaterra tinha peso em questões industriais, mas a Alemanha, Itália, Rússia, entre outros países eram áreas de concentração industrial. As 2 fontes de energia mais usadas são o petróleo e a eletricidade. O minério de ferro deixa de ser o produto industrial básico e agora se junta com o carbono, formando um novo produto, o aço. As máquinas compostas pelo aço se tornam cada vez mais automatizadas. O trabalho feminino é regulamentado e em alguns casos o trabalho infantil é proibido. O consumo feito pelos mais pobres aumenta o comércio têxtil, divide lugar com os comércios eletrônicos, automobilísticos, petroquímicos e entre outros. No século XX, o processo de revolução industrial chega à sua terceira fase, período que se estende até os dias atuais. A terceira fase da revolução é marcada pelo uso de computadores, máquinas autônomas e pela robótica. Na primeira e segunda fase da Revolução Industrial, as consequências foram a criação de várias linhas ferroviárias para a locomoção de matéria-prima, que no século XVIII era o algodão e no século XIX era o aço e sintéticos. A mecanização de agricultura, que fez com que os trabalhadores rurais se movimentassem do campo para a cidade em busca de emprego. Esse fenômeno é reconhecido como êxodo rural, ou seja, uma das maiores consequências da maquinofatura foi a urbanização, a grande comercialização mundial e as divisões trabalhistas através das produtoras de matérias-primas e gêneros agrícolas.
o capitalismo como modo de produção predominante, uma nova estrutura social, onde burguesia e proletariado se tornam classes básicas, a falência da manufatura de corporações, pois uma única máquina exercia o trabalho onde 200 tecelões eram necessários, e por fim, o surgimento de ideologias que contestavam o sistema capitalista, como o socialismo e o anarquismo. As decorrências da terceira fase da Revolução Industrial, que se estende até os dias de hoje, são processo de evolução e inovação da informática, evolução da ciência avançada como a biotecnologia, grande surgimento de metrópoles, pois seguindo um processo, uma grande indústria cria uma pequena cidade, outras indústrias crescem ao seu redor e assim se cria uma cidade e aos poucos conglomerado de cidades juntam e formam uma metrópole. Aumento gigantesco no uso da tecnologia nos meios de produção, reduzindo custos e reduzindo também a poluição. Como mencionado anteriormente, o aumento da consciência ambiental a partir de 1980 por indústrias, uso de novas e antigas fontes de energia, como o petróleo, eletricidade e energia nuclear e eólica, diminuição do emprego de mão de obra humana, pois como dito anteriormente, as máquinas fazem o processo, principalmente processos braçais, a globalização. E por fim, a robótica, cujos especialistas é o símbolo da terceira fase da Revolução Industrial. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda.